Começa a trazer lá atrás do 908 a fundação. Nascia o Galo, paixão da nação. Décadas depois vem Guará, o pioneiro. Primeiro grande ídolo, artilheiro verdadeiro. Nos anos 50 Lola brilhou na área. O Galo sempre forte e a torcida nunca falha. Depois veio Dario, o rei Dadá. Artilheiro de palavras e de gols pra consagrar. Bica Galo, o canal que informa e inspira. Traz a história do Galo que a massa admira. No YouTube, a resenha e a emoção. Preto e branco, na alma vibrando o coração. Nos anos 70 é a vez de Reinaldo, o rei com seu talento, o campo encantado, artilheiro dos gols e da resistência, ícone de um Galo com força e presença. Vem o tempo de Éder, da bomba certeira, Tita Cerezo da equipe guerreira. Chegamos aos 90, Marques é o nome, velocidade e raça, seu futebol consome. Bica Galo, o canal que informa e inspira. Traz a história do Galo que a massa admira. No YouTube, a resenha e a emoção. Preto e branco, na alma vibrando o coração. 2003, um ano pra eternizar. Ronaldinho, Tardelli, estrelas a brilhar. Victor a muralha defendeu nossa história. Libertadores no peito, o Galo fez glória. Hoje temos Hulk, guerreiro da nova era. Com ele o Galo brilha, qualquer time ele supera. Dos campos pra tela, o futuro é gigante. Bica Galo é a voz do Galo, sempre vibrante. Bica Galo, o canal que informa e inspira. Traz a história do Galo que a massa admira. No YouTube, a resenha e a emoção. Preto e branco, na alma vibrando o coração. Passaram a história a moldar. O Galo é eterno, nada vai apagar. Com o Bica Galo, a massa se encontra. Informação, emoção, essa história nos conta. Fala, massa! Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está acompanhando mais uma edição de Olho Neles. E, gente, é um quadro que começou com o pé direitaço. Na terça-feira, a gente recebeu aqui um rival nosso, viu, Daniel? A gente recebeu o Marcelo Canela aqui, que esteve aqui compartilhando com a gente tudo que envolvia o lado flamenguista, né, no confronto contra o Flamengo na última quarta-feira, duelo este vencido e de forma, assim, maravilhosamente bem pelo Galo. O Galo avança aí nas quartas de final, inclusive assim como o Vasco, que também está vivo pelo título do torneio eliminatório. A gente vai falar muito disso também, mas é claro, antes de mais nada, deixa eu apresentar, pessoal. Daniel Moraes está aqui com a gente, Papo na Colina. Meu amigo, seja muito bem-vindo, a casa é toda sua. Vamos falar muito de Vasco e Atlético agora pelo Campeonato Brasileiro, né? É isso, obrigado pelo convite. É uma honra sempre poder falar do Vasco e uma honra também falar do confronto entre Vasco e Atlético Mineiro, né? A gente sabe que existe essa amizade entre as torcidas, então é sempre bom e importante falar sobre essas duas equipes. Um grande confronto que promete muita emoção, um bom futebol, e a gente vai falar bastante sobre esse duelo aí.
Vamos falar muito desse duelo. Pessoal, antes de mais nada, já vou convidar você. Deixa o like aqui no vídeo. A gente está trazendo cada vez mais quadros aqui no canal Bica Galo. E esse é mais um que a gente traz aqui com muito orgulho. E eu, mais uma vez, tendo a honra de conduzir mais um quadro aqui no canal Bica Galo. Então já deixa o like, vai comentando bastante qual é a escalação do Galo, qual a forma que o Atlético tem que ir a São Januário, se de peito aberto, se retrancado, como o Atlético de Cuca vai jogar em São Januário, que recentemente, né, Daniel, causou aí sensações felizes, sensações tristes. Antes do Atlético enfrentar o Flamengo na final da Copa do Brasil de 2024, o Galo avançou, né, contra o Vasco em São Januário, numa partida épica, chovendo pra caramba, o Hulk fazendo um gol. Assim, com todo respeito, que jogaço assim pra gente, viu, Daniel? Foi muito bom, não sei da sua visão se foi tão boa assim, né? Não, de fato foi uma partida assim gigantesca, um futebol muito bonito entre as duas equipes. As duas equipes jogaram para vencer. Eu estava lá no jogo, inclusive na torcida, né? Não estava como jornalista, estava como torcedor mesmo normal. Foi um grande espetáculo da torcida do Vasco, né? A torcida do Vasco conseguiu colocar a equipe para frente. A gente sabe que o elenco do Atlético Mineiro é superior ao elenco do Vasco, mas com a torcida apoiando, o Vasco conseguiu se impor. Né, fez o gol, teve algumas oportunidades também, perderam algumas oportunidades durante o jogo. Só que aí é o seguinte, né? Quando entra o Hulk e ele acerta aquele chute ali, de 10 chutes, ele acerta uns 6 ou 7 daquilo ali. Essa é a verdade. E quando de fato vai ao gol, é muito difícil. A gente viu agora recentemente ele fazer a mesma coisa praticamente contra o Palmeiras, lá no Allianz Parque. Então ele não tem como, é uma coisa... Inclusive foi estudado, né? Eu lembro que na época o Hulk falou que foi estudado que o Léo Jardim tinha dificuldade em pular para o lado direito. Perfeito, então ele estudou sobre isso e viu essa dificuldade, entre aspas, porque o Léo Jardim é um excelente goleiro, um dos melhores, na minha opinião, do Brasil, mas tem essa dificuldade de fato, e o Hulk tem uma potência no chute, acabou fazendo aquele gol ali do empate que culminou na eliminação do Vasco, mas foi um grande duelo e uma grande festa da torcida. Na verdade, uma grande festa das duas torcidas, porque em Minas Gerais também foi sensacional e foi um jogo difícil pra caramba pro Vasco em Minas Gerais. Quando a gente entra no assunto torcida, principalmente do lado mineiro e do lado carioca, não tem para outro time, né, Daniel? A gente sabe aqui, a gente vai, logicamente, a gente vai concordar. Mas, assim, pegando nos fatos, só existe uma torcida em Minas Gerais e uma no Rio de Janeiro. Ô, gente, antes de mais nada, antes da gente prosseguir aqui no nosso Olho Neles, nosso novo quadro, cara, eu queria trazer aqui, galera, uma ótima novidade para todos vocês. E vocês vão gostar demais, viu? O Bica fechou uma parceria top, mas top mesmo, com a Gol Case, isso mesmo. A Gol Case, aquela loja cheia de capas e acessórios personalizados, e inclusive com temas do nosso Galo, inclusive, tá? O melhor, gente, guarda essa notícia. Com o cupom do Bica Galo, você garante desconto exclusivaço na sua compra. Sabe o que você precisa fazer, meu amigo? É simples. Só acessar o site da GoCase, escolher seu produto favorito e aplicar o cupom. Não perde tempo, já corre lá e garante o seu produto GoCase com o cupom Bica Galo. Ô, Daniel, antes assim da gente falar mais sobre Atlético também, mais sobre Vasco, você falou que há horas atrás, a gente está gravando esse vídeo aqui na sexta-feira à noite, nosso vídeo que está indo no ar durante esse sábado, e tem informação quente sobre a escalação do time do Fernando Diniz, né? Como o Vasco pode vir para esse jogo. E eu já vou puxar aqui para a gente falar sobre isso e trazer também você, tudo que você sabe sobre Vasco, né? E sabe demais. O que você pensa desse time aqui, desse 4-2-3-1, que pode ser o time do Fernando Diniz no domingo em São Januário? Então, falando um pouquinho sobre essa escalação aí, como você bem já relatou, o 4-2-3-1, né, com o Léo Jardim no gol, o João Vitor voltando, né, ele foi expulso no último jogo da Copa do Brasil, agora ele está voltando, provavelmente vai voltar ao time titular, porque nesse momento ele ainda é o titular, apesar das falhas, é um jogador que vem sendo muito questionado aqui no Rio de Janeiro, por sequências de falhas, mas ainda tem essa questão de ser titular. O Lucas Freitas, que jogou agora no jogo da Copa do Brasil. Na lateral esquerda, o Piton, que é o grande assistente do Vasco, inclusive aí tá uma notícia boa para o torcedor do Galo. O melhor assistente do Vasco hoje é o Lucas Piton e ele está suspenso. Ele tomou o terceiro cartão amarelo na última partida contra o Mirassol. Então quem vai jogar é o Vitor Luiz, que o torcedor conhece bastante aí do Botafogo, Palmeiras, entre outros clubes também.
Paulo Henrique, ex-Atlético Mineiro, comprado pelo Vasco há algum tempo atrás, que vem fazendo uma temporada bem interessante, permanece na lateral direita, e a dupla de volante, né, vai ter uma mudançazinha, porque agora na Copa do Brasil, quem jogou na zaga foi o Hugo Moura, e agora ele volta para a dupla de volância, junto com o Tietê, que também é um conhecido de vocês aí, que já jogou no Atlético Mineiro. Inclusive, Campeão brasileiro pelo Atlético em 2021. Ele chama título, né? Aonde ele vai, ele consegue buscar título. E vem fazendo uma temporada muito boa pelo Vasco da Gama também. Nas pontas, como já vem acontecendo normalmente, Nuno Moreira e o Ryan, que é um grande destaque do Vasco na temporada, principalmente nas mãos do Diniz. Meia centralizado, Felipe Coutinho, que ano passado aí em Minas Gerais fez uma grande partida contra o Atlético Mineiro, fez gol. E a gente lembra muito dessa partida aqui no Rio, apesar da derrota, é um dia que a gente lembrou do futebol prime do Felipe Coutinho, né? Que ele colocou a bola no pé ali, dominou e conseguiu fazer uma excelente exibição. E na frente, como sempre, não tem outra opção, Pablo Verratti, o artilheiro do Vasco na temporada, que vive uma fase muito fraca, muito ruim, e também vem sendo questionado pela torcida do Vasco, mas ainda permanece como artilheiro do Vasco, o maior artilheiro da temporada do Vasco, na temporada passada também. E assim, a gente tem esperança dele voltar a atuar em alto nível para poder voltar a fazer gols, até porque aqui no Rio a gente tem o seguinte fato, né? Quando o Verratti marca gol, normalmente o Vasco consegue um resultado positivo. Essa é a provável escalação. Acredito que vai ser confirmada essa escalação antes do jogo iniciar. Como eu disse, alguns jogadores bem questionáveis, como o João Vitor, o próprio Vitor Luiz, o próprio Verratti, mas também não tem outras opções para ser colocada, ou seja, vão ser esses jogadores mesmo. Cara, e assim, desde que o Verratti chegou, e aí você pode me corrigir se eu estiver errado, ele com certeza é o maior destaque do Vasco com o passar das temporadas. E esse quarteto ofensivo do Vasco aqui, cara, de certa forma, ele dá uma preocupada, porque eu vi alguns jogos do Vasco na Sul-Americana, deu para se observar um time mais aplicado, por mais que não seguiu adiante na competição internacional. Por vezes, o Nuno Moreira agradou, e agradou muito, né? Não sei até como vem sendo seus últimos jogos, mas de qualquer forma é um quarteto ofensivo, cara, que tem um certo potencial aqui. O Ryan numa fase esplêndida, marcando gols, né? Sendo de fato agora participativo em números, né? Antes era um jogador que participava muito e contribuía muito com o time, tanto ofensivamente, defensivamente. É uma cria, né? Da base do Vasco. E o Felipe Coutinho, acho que dispensa comentários. Mas, de qualquer forma, é um time que impõe um certo medo, e o pessoal, e aí você vai poder até confirmar, tem uma certa ressalva, digamos assim, com a linha defensiva do Vasco, principalmente agora sem o Piton, né, que passou alguns probleminhas recentemente, mas o Vitor Luiz é um jogador que, querendo ou não, um pouco mais deficiente, né, tecnicamente. Não que o nosso ataque ele seja perfeito, mas ele está longe de ser o grande problema do Vasco hoje. Apesar do Vasco, nas últimas 5 partidas, ter perdido muitos gols. Mas ele não é o grande problema do Vasco hoje, né? O Ryan está em uma excelente fase com o Felipe Diniz, é o melhor jogador sob o comando do Felipe Luiz. O Nuno Moreira é um jogador que ele vem se destacando no Vasco. Ele é um jogador que não teve pré-temporada, ele não teve férias, ou seja, ele veio da temporada europeia direto para o Vasco, então a gente percebe que às vezes no segundo tempo ali, aos 50 minutos, aos 60, ele já vem demonstrando um cansaço, mas apesar disso é um jogador que contribui muito tecnicamente, taticamente, é um jogador que vem também se destacando. O Felipe Coutinho, ele ainda não conseguiu ter uma sequência que a gente espera dele, né, daquele jogador que chama a responsabilidade, que consegue ter, né, se destacar dentro de campo, mas a gente tem que sempre lembrar que é o Felipe Coutinho, continua sendo um excelente jogador, que quando consegue fazer uma boa partida, normalmente o Vasco tem bons lances ali ofensivamente. Nós temos que falar do Verratti, que na temporada atual, para você ter uma noção, ele tem 39 jogos e 21 gols. Na temporada passada, que já foi muito boa, ele teve 54 jogos e 23 gols. E nesse exato momento, mesmo com esse número, ele está sendo contestado no Vasco, por causa dos últimos jogos, dos últimos 5, 6 jogos que ele vem perdendo muitos gols. Mas a temporada dele, de fato, não é ruim. É o momento dele que está convivendo um momento ali que vem perdendo bastante gols, às vezes deixando a desejar no ataque, desperdiçando algumas oportunidades, quebrando algumas jogadas de ataque. Só que, como eu disse lá no início, o problema do Vasco hoje é defensivamente. O próprio Piton, que você citou, ele é uma ótima peça ofensivamente e deixa muito a desejar defensivamente.
O Paulo Henrique mostra muita disposição, muita raça, tem muita velocidade, mas também não é aquele lateral que a gente observa que é um grande defensor. Ele se destaca mais defensivamente, mais pela sua raça, mais fisicamente do que, de fato, um grande defensor. E a zaga do Vasco é, sim, o seu grande ponto fraco, que é o João Vitor, que é um jogador que o Vasco gastou beirando aí uns 50 milhões. O Vasco comprou ele do Benfica, ele era antigamente do Corinthians, ele era até uma revelação na época, até se destacou aqui no Brasil. Mas, cara, não se encaixou no Vasco em nenhum momento. É muito criticado pela torcida. Assim, a torcida já foi, inclusive, no CT reclamar com o elenco, e ele era um dos alvos, ele foi criticado, ele teve que ser retirado às pressas ali do momento ali que a torcida do Vasco estava criticando, né, o elenco. Ele foi um dos alvos da manifestação, e ele teve que ser retirado ali porque o clima estava muito quente. Então ele é um jogador que vem falhando muito. Para você ter uma noção, nos últimos 10 jogos do Vasco, ele teve no mínimo aí mais 6 falhas que renderam gols aos adversários, né, do Vasco da Gama. E o Lucas Freitas, ele inclusive é um jogador, ele é uma aposta do Vasco. O Vasco não gastou com a contratação dele, mas ele ainda não é aquele zagueiro que a gente espera que seja de fato, né? Ele é até melhor, falando de futebol dentro de campo, do que o João Vitor. Mas a gente entende que o Lucas Freitas precisa de um zagueiro melhor para poder sobressair, para poder jogar mais partidas, né, e conseguir se destacar, conseguir, né, fazer partidas melhores do que ele vem fazendo. Mas é uma aposta do Vasco que, inclusive, já esteve sondado no mercado da Turquia, já foi colocado como algumas opções de clubes da Turquia, mas no momento ainda não saiu do Vasco, e hoje é o titular ao lado do João Vitor. Mas, de fato, tirando o Léo Jardim, que para mim é um dos melhores goleiros, para mim ele é top 5 de melhores goleiros do Brasil, tirando o Jardim, as laterais e os zagueiros, de fato, é o grande ponto fraco do Vasco, que o Vasco, assim, não é um... se você puxar aí um dado aí, dos últimos 30 jogos, o Vasco tomou gol em 28, 27 jogos. Então, assim, isso demonstra muito que o Vasco tem uma fragilidade muito grande defensivamente, e se o Galo conseguir atuar em cima disso, com certeza o Galo vai ter muito espaço, porque o Vasco dá espaço dentro de casa, e não só porque ataca, por causa da fragilidade defensiva também. Cara, assim, é importante você falar isso, e assim, eu digo até o porquê. A gente, na maioria das vezes, não tem esse tipo de informação e esse tipo de visão. Por mais que a gente acompanhe um futebol mais abaixo do Vitor Luiz, a gente tenha, de fato, a noção que o Lucas Freitas não se tornou aquele jogador que a gente esperava, até na base do Palmeiras, né? Ele que é revelado ali pelo Palmeiras, tem uma certa passagem, algumas oportunidades no time profissional, mas acaba não rendendo, né? E eu falo isso que até eu consegui acompanhar ele em alguma parte da sua carreira, principalmente acompanhando as equipes inferiores do Atlético, e pude ver alguns jogos dele, e foi um jogador que me chamou muita atenção, principalmente nos jogos contra o Atlético. E importante você falar isso, dessa questão das laterais, porque o Atlético hoje, ele ataca muito as profundidades com jogadores que possuem essas características, por mais que a gente fale aqui de Júnior Santos, que ainda não rendeu, de um Biel, que chegou há pouco tempo, mas que vem ainda impressionando nas suas primeiras aparições. É um jogador recém-chegado, que ainda precisa provar seu valor, e talvez tenha a oportunidade, né, de fazer isso no domingo. Você falou de fase, o Daniel, e a gente pode talvez cravar que o Vasco vem com oportunidade de domingo cravar uma virada de chavinha, uma fase agora mais positiva, porque o Vasco não vence no Brasileirão desde o dia 12 de junho, né, contra o São Paulo, no jogo contra o São Paulo no Morumbi, aquele jogo que precede, né, a paralisação para o Mundial de Clubes. Depois disso, alguns tropeços, o Vasco que venceu, né, o CSA na noite desta quinta-feira, avançou às quartas de final. Então, esse jogo do domingo pode ser esse jogo da virada de chave, que o Vasco do Fernando Diniz vai cravar, de fato, uma boa fase, principalmente pensando na sequência da Copa do Brasil, né? O Vasco, sabendo que não tem a Sul-Americana, tem agora só o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, pode engatar uma sequência positiva. Você vê assim também? Cara, a última vitória do Atlético Mineiro aqui dentro de São Januário foi em 2019, né? Que vocês venceram por 2-1. Nos últimos 4 jogos, o Vasco ou venceu ou empatou. Se eu não me engano, foram 3 vitórias do Vasco e um empate. Então, assim, o histórico recente, ele deixa muita confiança para o Vasco, né? Inclusive, o Atlético Mineiro, ele é uma equipe que não vem fazendo boas partidas contra o Vasco aqui em São Januário. Apesar do duelo da Copa do Brasil,
eu achei que o Atlético Mineiro até conseguiu fazer uma partida, né, honesta, né? Mas o Vasco, ele consegue, apesar de, assim, nos últimos, sei lá, 10 anos, o Atlético Mineiro vem tendo uma equipe bem superior à do Vasco, mas sempre quando joga com o Vasco aqui em São Januário, o Vasco consegue, de alguma forma ou de outra, né, sobressair ou pelo menos se impor. Então, assim, o histórico favorece um pouco ao Vasco nos últimos 5 jogos. Mas a gente sabe que, mesmo jogando dentro de casa, o Vasco é uma equipe muito frágil. Vamos colocar um jogo recente aqui, o Vasco perdeu de 2-0 para o Bragantino. O Bragantino foi até um pouco antes da parada para o Mundial. O Bragantino veio aqui, deitou e rolou, assim, teve 5 chutes, fez 2 gols. Então, assim, é uma equipe, o Vasco é o tipo de uma equipe que a equipe adversária não precisa chutar muito para fazer gol. Essa é a verdade. Na verdade, é muito ao contrário. O Vasco está chutando muito para fazer poucos gols. Teve partidas recentes do Vasco aí, principalmente contra o Grêmio, o Vasco teve que chutar 30 vezes e não conseguiu fazer nenhum gol. Em outro duelo, teve que chutar 31 vezes e conseguiu fazer somente o gol. Então o Vasco tem chutado muito e tendo uma efetividade muito baixa. E, ao contrário, o Vasco tem sofrido pouco chute, mas os poucos chutes que vem sofrendo, normalmente tem sofrido 1 ou 2 gols, e algumas ocasiões, dependendo do resultado ali, agora pegar o jogo mais recente, o Mirassol não fez nenhum gol no Vasco no primeiro tempo, no segundo tempo foi lá e fez 3 gols com muita facilidade, inclusive. Então, assim, o Atlético Mineiro, ele faz boas. Eu já vi alguns jogos bons do Atlético Mineiro fora de casa. Temporada passada nós tivemos alguns exemplos. Então, se o Atlético Mineiro tiver uma postura mais ou menos que teve contra o Flamengo aqui no Rio de Janeiro, eu acho que vai ser uma partida muito difícil para o Vasco e que, se vacilar defensivamente, o Atlético Mineiro vai conseguir dar uma sobressaída aí legal e aí fica um pouco difícil para o Vasco. Agora, depende muito do modelo de como o Atlético Mineiro vai atuar dentro de campo, né? Eu não sei como é que o Atlético Mineiro vai atuar nessa partida, a gente vai ter que esperar um pouco, mas eu acredito que o Atlético Mineiro não vai vir aqui para se impor, eu acho que o Atlético Mineiro vai vir aqui, vai esperar o Vasco atacar para poder pegar um contra-ataque, para poder jogar no erro do adversário, que eu acho muito mais provável isso acontecer. E aí que mora o perigo para o Vasco, porque o contra-ataque adversário contra o Vasco é um Deus na cuda aqui pra gente, cara. Assim, de fato, a nossa zaga, ela deixa muito a desejar, e se o Atlético Mineiro trabalhar em cima de sair, vai ser muito difícil até pro Vasco poder vencer esse duelo. Mas, como eu disse, não que o Atlético Mineiro seja freguês, não, longe disso, mas o histórico recente contra o Galo dá uma confiança, e de fato, a gente precisa virar essa chave. O Vasco venceu agora da Copa do Brasil, e se conseguir vencer mais uma partida, querendo ou não, já dá uma virada de chave na temporada que vem sendo muito ruim para o Vasco. O Vasco já está na zona de rebaixamento, apesar de ter 2 jogos a menos que o Vitória, que é o primeiro clube que sai da zona de rebaixamento, mas mesmo assim, estamos na zona, e isso é uma coisa que, querendo ou não, deixa o torcedor muito decepcionado com a temporada do Vasco. A gente tem algumas declarações recentes aí do presidente do Vasco, que falou que esse time era top 8. Então, assim, o time top 8 está na zona de rebaixamento, acaba sendo um conflito ali de percepções sobre esse elenco, né? Então, a torcida do Vasco está, assim, muito decepcionada, muito magoada, muito chateada, mas também, ao mesmo tempo, muito confiante numa possível vitória contra o Atlético Mineiro. Você falou da ineficiência, né, do Vasco Sim. diante do gol adversário. Vem sendo, Daniel, inclusive, uma realidade do Atlético 2025 inteiro. Por mais que a gente faça um recorte mais amplo, o Atlético convive com esse tipo de problema por muitas temporadas. E essa temporada vem sendo mais uma delas. Na quarta-feira, não sei nem se você chegou a acompanhar o jogo, mas o Hulk, inclusive, por vezes, perdeu chances, assim, inacreditáveis, e vem sendo de fato uma realidade e uma preocupação para o Cuca, e o Cuca vem falando isso durante os jogos, que isso vem preocupando, e até certo ponto não tem como cobrar o treinador, né, de fazer o gol, de balançar as redes do adversário. Isso também tem sido uma preocupação do lado de cá. O Cuca comentou, inclusive, depois do jogo contra o Atlético Bucaramanga, jogo este que o Atlético quase caiu também nos playoffs da Sul-Americana, né, fase que o Vasco também jogou, e assim, foi inclusive ali naquele jogo que o Atlético deixou cair a invencibilidade como mandante em 2025, e quase ali nos pênaltis, o cenário totalmente maléfico iria acontecer para o Atlético, e mais uma vez, durante os 90 minutos, foi uma realidade, um time perdendo muitos gols. Eu vejo um Atlético, até já trazendo um contraponto, bastante reativo.
imagino que seja mais ou menos nessa leitura que você está falando, principalmente por não ter sua principal arma. No momento, claro, outras peças vêm se destacando, mas o Hulk muito provavelmente, aí a gente vai passar pela escalação do Galo logo mais, deve ser preservado, pensando também, claro, nos próximos compromissos do Galo. O Galo que enfrenta na quinta-feira o Godoy Cruz, aí sim, pelas oitavas de final da Sul-Americana. No domingo tem o Grêmio em casa, enfim, uma sequência longa aí de jogos. A gente está ainda no início de agosto. Então, pensando nisso, o Hulk pode ser muito preservado pelo Cuca, não só no jogo contra o Vasco, mas na sequência da temporada também. Já vamos passar por esse Galo, até para também te passar, Daniel, o que eu encaro aqui como uma realidade. O Cuca, ele falou, depois do jogo contra o Flamengo, dessa possibilidade de poupar algumas peças. E ele vai muito nessa linha do que eu acabei de abordar aqui. Muitos jogadores, desde o retorno da paralisação para o Mundial de Clubes, jogando todos os jogos. Antes mesmo, durante as datas FIFA que tiveram ali nos meses de maio, meses de abril, março até, o Júnior Alonso sempre era cotado para não estar entre os titulares. E no final das contas, sempre era utilizado, sempre foi uma peça de confiança do Cuca, principalmente pelo Atlético ter zagueiros canhotos ali, que não dá para confiar tanto. Só que eu acho que não vai passar de domingo, viu, Daniel? Com certeza ali, na minha visão, o Júnior Alonso vai ser preservado. E aí eu trago um Atlético com o Everson, e aí dispensa comentários, o goleiro que é e o que vem fazendo nas últimas temporadas, já ali se encaixa, na minha visão, na mesma prateleira que o goleiro Vitor. O Natanael vem na direita e talvez seja a menor dúvida de todas, porque o Saravia vem convivendo com um problema muscular. Problema esse que tirou ele do primeiro tempo do jogo contra o Flamengo na última quarta-feira. O Natanael foi talvez o jogador que mais desbalanceou do nível mais elevado dos outros jogadores, então acredito que vai ser o titular, pensando principalmente no jogo mais pegado, mais físico, de mais combate, contra um time argentino na próxima quinta-feira. O Lianco, aí sim, continua, né, permanece entre os 11 iniciais, jogador de confiança, que ainda assim vem sendo dosado, até porque recentemente contra o Palmeiras foi um jogador que cumpriu suspensão automática e agora está um pouco mais adaptado ao sistema de jogo mais físico do Cuca, principalmente, que eu vejo assim, com uma dupla de alta estatura, junto do Vitor Hugo, aí sim sendo utilizado. O Vitor Hugo, que inclusive até alguns anos atrás flertou, né, com a ida ao Vasco, acabou não dando certo, mas de qualquer forma vejo uma linha sendo fechada. Também. Lianco também, perfeito. Na verdade, nesse elenco aí, dessa escalação, essa provável escalação do Atlético Mineiro aí, nós temos o Lianco, o Vitor Hugo e o Biel também, foram jogadores que foram sondados em algum momento aqui do Vasco. O Biel, inclusive, recentemente, antes de vir para o Atlético Mineiro, foi um jogador sondado pelo Vasco, mas acabou não rolando também. O Atlético Mineiro teve... não sei como é que foi a negociação com o Biel, mas conseguiu chegar melhor financeiramente, aí o Vasco deixou de lado também. E eu já te trago até outra, viu, cara? Assim, a gente estava tendo uma apuração mais cedo, o Atlético fechou mais uma contratação junto ao Sporting, mas antes disso, o Galo tem ali uma certa relação com o Sporting que já vem de anos, alguns jogadores já passaram, né, pelo time português, e o Atlético tem ali um encaminhamento, né, com o Biel, e poucos dias depois acerta, né, o empréstimo com opção de compra do zagueiro Romo, criado nas categorias de base do Galo, e mais cedo, inclusive, essa informação do Bica, viu? O Luiz Felipe, lateral do time português, que não teve ainda a oportunidade de jogar no futebol brasileiro, né? Ele que também é brasileiro, acertou com o Atlético, chega aí para agregar nos times da categoria de base e também no profissional. Mas continuando aqui, eu fecho assim essa linha defensiva com o Arana, porque é um jogador que vem voltando de lesão agora, precisa ter esse ritmo, essa sequência para se readaptar, para voltar a ter um bom futebol, e claro, imaginando aí numa sequência em que o Arana seja o titular da posição, vai precisar de minutos, e isso passa muito também pelo jogo de domingo. E aí para frente, não tem muito segredo se a gente pensar em um time que o Cuca não utilizou na última quarta-feira e que ele talvez utilizaria na próxima quinta-feira. Alan Franco, Alexander, Gustavo Scarpa, Igor Gomes, Biel e Júnior Santos. Tentar elucidar aqui um pouco assim, mais claro, digamos assim. O Alan Franco é um jogador da confiança do Cuca e enquanto ele não recebe esse primeiro volante, vejo muito difícil a saída dele. Ao lado dele, o Alexander, né, passou aí pelo Fluminense, rodou no futebol da Arábia Saudita,
E assim, ele volta agora com esse status de ser um jogador que pode, com certeza, ser e se credenciar um jogador titular, não só para os próximos jogos, mas também para todo 2025 e toda a sua passagem no Atlético. Já demonstrou, já deu indícios de que pode ser esse jogador. O Gustavo Scarpa, voltando aí sim na extrema-direita, com aquele jogo forte com o seu pé esquerdo e trazendo o jogo muito para o centro, buscando as diagonais, é um jogador que faz isso com extrema qualidade, fez muito bem isso quando no segundo tempo foi realocado pelo Cuca naquele setor. O Igor Gomes, pela sequência positiva que vem tendo aqui, é um jogador que vem impressionado. Eu tive a oportunidade de perguntar para ele na zona mista na última quarta-feira, Daniel, o que ele achou disso e se teve alguma conversa para ele deixar novamente o time titular num momento em que ele vive uma sequência, uma ascensão, e ele falou, teve uma conversa, eles preferiram por outras peças, até por questões estratégicas, mas isso nada interfere, tenho confiança na comissão técnica e essa relação ele acredita ser recíproca. Então, por isso eu acredito que no domingo ele seja titular, exatamente por ter sido preservado, né? Ou talvez ter sido deixado no banco de reservas por opções técnicas e táticas. E aí o Biel, um jogador que chega recentemente, já faz alguns jogos, tanto no Allianz Parque contra o Palmeiras, tanto aqui na Arena MRV na última quarta-feira, já dando as possibilidades e dando sinais ao Cuca, eu chego para ajudar e quero meu lugar. Talvez esse seja o lugar que poderia ser antes ocupado pelo Bernard, e agora, na minha visão, é um jogador que continua sendo segunda, terceira, quarta opção. Na frente, o Júnior Santos, pelas características que tem. Aí a gente pode imaginar o João Marcelo, que chegou recentemente do Guarani, não tem tantas oportunidades com o Cuca, e o Galo não tem esse jogador de referência, a não ser o Júnior Santos, pelas suas valências, pelo seu porte físico um pouco mais forte, né? Então, digamos assim, numa eventualidade de substituir o Hulk, eu imagino assim, mas é um time mais equilibrado do que a gente vinha acompanhando antes. O Atlético sem tantos desfalques assim, vamos passar inclusive por isso agora. O Dudu hoje, mais cedo, nessa sexta-feira, né? O vídeo está aí no sábado, mas a gente está gravando na sexta-feira. Não teve, de fato, a sua liberação cedida pelo STJD por aqueles problemas com a Leila Pereira. Ainda segue suspenso por mais 3 jogos, volta apenas contra o Vitória. Cadu, Caio Maia e Patrick ainda entregues ao departamento médico do Galo. Imagina um Galo assim, mas de fato, mais reativo, procurando sair em velocidade e aí sim, trazendo esses jogadores que podem ajudar com isso. Biel, Igor Gomes é um jogador que procura muito esse passe vertical, e aí sim o Júnior Santos entra como parte principal desse esquema. Vai muito dele o Atlético conseguir escapar nessas jogadas mais rápidas, buscando o contra-ataque. É um jogador que sabe muito atacar espaço. Ô Daniel, antes da gente fechar, cara, queria, logicamente, te agradecer mais uma vez por estar aqui, para a gente trocar essa ideia, passar um pouco mais para toda a nossa audiência como vem o Vasco, como tem sido os últimos jogos do Vasco, principalmente, não só falando de características dentro de campo, mas extra-campo. A gente sabe que conta muito, principalmente no momento em que o Vasco tenta se acertar, e aí não só dentro de campo, né? Financeiramente, outras situações. Queria saber de você se há algum avanço para essas conversas com outros empresários, outros acionistas que procurariam, talvez, o Vasco nesses próximos meses para tentar aí uma negociação para adquirir parte do Vasco. Já há alguma coisa? Ainda não existe nada. O próprio fato da presença do Pedrinho, acho que interfere muito nisso. Queria ouvir de você. Cara, é muito complexa essa situação do Vasco, tá? Envolvendo o SAF. São poucas informações vazadas e muitas informações vazadas. Quando elas são vazadas, elas também são desmentidas pela própria gestão do Vasco da Gama. Então, assim, o que nós sabemos de momento, inclusive foi divulgado pelo próprio Pedrinho na última coletiva, é que o Vasco não teve ainda uma proposta que chegasse ao ponto de avançar, conversar, chegar, alinhar valores. Existiram interessados, só que a questão do Vasco ela é um pouco mais complicada, porque o Vasco, quando ele reassume o seu poder, no caso o associativo, ele reassume o poder do clube, os 70%, ele acaba, na verdade, os 30% aí acaba tendo posse total, e aí a 77 sai do poder. Fica esse imbróglio ainda na justiça, porque a 77 ela quer reassumir o seu poder, porque ela entende que investiu o seu dinheiro e simplesmente foi tirada a força do poder do seu clube. Então o Vasco hoje ainda briga por isso,
para poder ter novamente a posse sem participação nenhuma. O Vasco hoje tem posse, mas ainda está na justiça esse imbróglio todo. Então, acredito eu, na visão do mercado, é um pouco ruim isso. Se não tivesse essa situação, eu acho que já poderiam ter propostas, ou até a SAF já ter sido aceita por alguma, devido a algum empresário e tal. Mas por causa dessa situação, acaba causando um pouco de receio em empresários, porque pode estar colocando dinheiro em uma coisa que daqui a pouco pode ser retirada do seu poder. Então, tem essa incerteza. Então, a informação de momento é que o Vasco não tem uma proposta ainda concreta, tem interessados, mas de proposta para poder sentar na mesa, conversar, dialogar valores, ainda não tiveram, enquanto ainda está essa situação envolvendo a 777. Agora, quando o Vasco resolver, de fato, a sua vida, conseguir, de fato, ter o controle do clube sem problema nenhum na justiça, eu acho que vai ser mais facilitador até para poder receber uma proposta mais concreta. Houve aquele interesse do Marenax, né? Mas acabou não avançando. Algumas informações, né, da imprensa do Rio de Janeiro diz que o Marenax tinha um interesse muito grande e que a gestão não teve interesse de avançar. Só que a informação de dentro do Vasco é que o Vasco não recebeu nenhuma proposta que chegasse ao ponto de conversar e, de fato, avançar para uma possível venda da SAF do Vasco da Gama. Tá? O que hoje o Vasco tem avançado é a questão da reforma de São Januário, que é um potencial de construtivo de 600 milhões. O Vasco já tem duas propostas, 300 e 300 milhões, né, chegando ao total de 600 milhões, e pode ser que sim, essa temporada, de fato, seja a última do Vasco em São Januário. Para a próxima, o Vasco ir, de fato, a sua reforma e ficar uns 2, 3 anos. A gente não sabe exatamente qual vai ser o período, mas deve ser mais ou menos 2, 3 anos fora de São Januário. Aí tem algumas opções atuando no Maracanã ou em outros estádios aí do Brasil, espalhados pelo Brasil. Mas é essa informação que nós temos envolvendo o financeiro. Sobre SAF, está muito parado ainda. Tem muitas incertezas, muitas notícias que ainda não foram vazadas pelo clube. O Vasco o Vasco não tem muita transparência envolvendo a SAF do Vasco, essa é a verdade. Essa, inclusive, é a grande discussão envolvendo os torcedores do Vasco. O torcedor quer saber, os jornalistas querem saber mais sobre, mas poucas notícias chegam até nós, porque o Vasco ele acaba, né, pegando para si muitas dessas informações, até com medo de vazar para dar algum problema, enfim, no meio da negociação. Mas a tendência é que o Vasco nessa temporada, eu pouco acredito, isso aqui é um time de informação, tá? Não é uma informação apurada, é o que eu acho. Eu pouco acredito que o Vasco vai voltar a ter uma empresa dominando o clube nesta temporada. Eu acredito que em 2026 pode ser que vire uma realidade, mas hoje em 2025, faltando 4 meses para o ano acabar, eu acho pouco provável, até porque a gente sabe que depois que chega uma proposta, tem todo o imbróglio, tem toda a questão de levar para o associativo também do Vasco da Gama, para verificar também a empresa, se tem se é uma empresa séria, se é uma empresa que de fato vai cumprir com as suas obrigações. Então eu acho pouco provável que neste ano de 2025 o Vasco consiga ter uma empresa à sua frente dominando o futebol, mas é o que a torcida espera, tá? A torcida do Vasco não quer, tá? Isso aqui não é um fato verídico. A torcida do Vasco não quer que o Pedrinho continue assumindo o futebol do clube. A torcida do Vasco quer que o clube seja comprado por uma empresa séria que visa sim o crescimento a longo prazo, mas também podendo dar uma resposta já de imediato, até porque o Vasco é um clube grande, não tem como o torcedor que já sofre há 20 anos esperar mais 5, 6 anos. O torcedor vai querer alguma coisa de início, seja ela títulos ou elencos pelo menos qualificados que não sofra dentro de alguns campeonatos, como o Vasco vem sofrendo nas últimas temporadas. Tá aí, gente, assim, mais explicado, mais mastigado que o Daniel trouxe para a gente da fase do Vasco, dentro de campo, das situações, dos jogadores que provavelmente elencarão esse time inicial, do que vem sendo o fator extracampo do Vasco, eu acho que é impossível. Aqui você trouxe tudo para a gente, mais uma vez te agradecendo. Antes de mais, já deixa suas redes sociais aí, já fala para a galera aí de seguir também, acompanhar o trabalho. A gente vai estar deixando, obviamente, na descrição também, mas já fala aí, bicho. Show de bola. Quem quiser acompanhar o projeto, Papo na Colina, tá? Em todas as redes sociais, Twitter, Instagram, só procurar lá Papo na Colina, aí o nome lá é no Papo na Colina Notícias do Vasco, tá?
O site é www.paponacolina.com.br. Quem quiser acessar também, ou ler algumas informações sobre o Vasco da Gama, provável escalação, enfim, só ficar à vontade. E quem quiser me seguir nas redes sociais, é só pesquisar lá, Daniel Moraes, só que o Daniel é com 2 A, tá? É D-A-A Daniel Moraes, tá bom? Então é só procurar lá, Daniel Moraes com 2 A, que vocês vão estar me seguindo lá, acompanhando. Eu não somente falo de Vasco, tá? As pessoas acham que só fala de Vasco. Não, muito pelo contrário. Eu sou uma pessoa que gosta de falar do futebol amplo, inclusive de rivais, tá? Não tenho dificuldade nenhuma para falar sobre rival, sobre momento de rival, mas gosto muito de falar sobre futebol europeu também. Inclusive, nos últimos 2 anos, eu tenho entrado muito no mercado saudita também. Inclusive, o Alexander, que agora é jogador do Atlético Mineiro, ele teve uma passagem agora recente pelo Al Ahly da Arábia Saudita e eu acompanhei bastante ele lá. Ele não teve muitas oportunidades, teve alguns conflitos ali entre técnico e ele. O técnico parecia que não gostar muito do jogador. A gente sabe também que quando o jogador brasileiro sai do Brasil para atuar em outro mercado, sabe que tem também um pouco de preconceito e tal. Ele acabou não conseguindo desempenhar lá na Arábia Saudita, mas é um jogador muito bom, que aqui no Brasil, antes de ir para a Arábia Saudita, no Fluminense, ele era titular do Fluminense. Era um jogador que vinha se destacando, já até sendo contado para ser transferido para o futebol europeu. Então, acho que a torcida do Atlético Mineiro pode sim carregar uma certa confiança no Alexander aí, que é um jogador muito interessante, que, na minha opinião, vai ser titular nos próximos meses, anos aí, quem sabe, no Atlético Mineiro. Só quem quiser seguir lá, Daniel Moraes no Twitter, Daniel Moraes N no Instagram e Papo na Colina nas redes sociais do nosso projeto. Tá aí, bicho, tá aí. Já agradecer você mais uma vez por todas as informações, pelo papo. Com certeza ajudou muito a gente entender como vem o Vasco. E agora, esse bônus, né, do Alexander ser um jogador que a torcida do Atlético pode, de fato, confiar. Pessoal, domingo, 10 de agosto, Dia dos Pais, inclusive, às 16 horas, Vasco e Atlético se enfrentando, né, na última rodada do primeiro turno do Brasileirão. Vou ficando por aqui. Acompanhem, inclusive, pessoal, amanhã nossa transmissão. A partir das 15 horas, Marco Geves, Thiagão e Big Bro trazendo tudo diretamente dos estúdios da Implantar, Atlético e Vasco no Rio de Janeiro. Um grande abraço, pessoal. Vou ficando por aqui. Não esquece, inclusive, de deixar seu like.